mais de entrega de encomendas em lugares, praças como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, etc. Onde é mais simples. Para poder entregar, não é, em Ariquemes, em Rondonópolis e tal, que ainda são cidades grandes, mas estou falando das cidades menores ainda, né? Entregar na Meruoca, lá em Sobral, perto de Sobral e tal. Então, e hoje é tão eficaz, é tão eficiente os Correios, aí de novo, corromperam os Correios. O Lula entregou os Correios para o Roberto Jefferson roubar. E dali explodiu o escândalo do mensalão. Desculpa, é o que aconteceu na história do Brasil. Eu estava lá. Eu vi acontecendo. Percebe? A imprudência deliberada, o conchavo, a falta completa de pudor, o patrimonialismo exacerbado, entregaram o Correio para o Roberto Jefferson. O Roberto Jefferson achou que aquele escândalo do cara recebendo dinheiro, não sei se você lembra, está tudo na internet. Uhum. E era o Zé Disseu que tinha armado para pegá-lo e tal, e resolveu atirar primeiro, e nasceu o escândalo do mensalão, que deu cadeia para todo mundo. E não dá para esconder, aconteceu mesmo. O que máximo você pode dizer, que é no que eu acredito, é que o Lula, naquela altura, não sabia. Mas, a partir dali, tudo ele está sabendo. Porque eu avisei do Eduardo Cunha, eu avisei do Eunício Oliveira, eu, Ciro Gomes, avisei todos eles, pessoalmente. E quando ele contradisse, eu fui em público e denunciei. Em público. Então, todo documentado para tudo isso. Então, não é um negócio de... Porra, será possível? Ô, Ciro, eu tenho algo a dizer sobre isso, dessa questão do Correio, porque quando foi discutida a privatização, eu fui pesquisar, né? Porque foi um debate... Os americanos são estatal, olha aí. Quase não tem estatal nos Estados Unidos. Os Correios americanos são estatal. É, mas eles têm também participantes competitivos, né? Nós não proibimos, não. Ah, não, é claro que não, mas é que rola um... Aqui tem FedEx, aqui tem DHL, então, pode entrar. Cara, cadê que consegue entrar? Itapemirim entrou, se ferrou. Essa a questão. Eu não me lembro exatamente, mas eu acho que tem algum instrumento... O Correio virou, desculpa te interromper, não, imagina. Os Correios viraram correspondente bancário para todo o Brasil. Ah, sim, tem esse aspecto também importante. Não tem mais isso. Lotérica, correspondente bancário e tal. Eu ia dizer só que existe algum componente, eu não lembro direito, porque eu vi muitos debates a favor e contra e tal, e tem um componente de que o Correio ele tem uma vantagem muito grande na questão do tributo. Talvez você saiba melhor me dizer, que aí... Não, ele é uma empresa pública, ele paga tudo. Que quando o privado vai competir, ele eu não lembro exatamente qual era o argumento, mas eu ia te dizer só que, né, durante essas leituras que eu fiz, falam também que o sistema de entrega, que parece para as pessoas uma coisa que é um setor de pouca tecnologia, ele tem um componente altíssimo, né, de inovação. Pura tecnologia. Porque você tem a questão da logística. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles têm umas coisas que, assim, se você compra um adaptador, por exemplo, ele chega no centro de distribuição local, e aí você não quer mais aquilo, você cancela, antes daquilo retornar, ele com... sistemas de QR Code, ele fica ali, ele vai... Vai para outro que vai encomendar. Então tem toda uma... que ainda não se aplica no Brasil, pelo que eu entendi. Mas está avançando muito. Inclusive, teve uma melhora significativa, viu? Sim. O aplicativo do Correio agora deu uma atualizada. Eu sei. E agora, pelo CPF... E está dando um lucro, rapaz. Está dando um lucro impressionante. Não, eu tô só fazendo essa ponderação porque as pessoas também, às vezes, têm o Correio como uma coisa... Não, é tão primário o Correio e tal. Petróleo, por exemplo, eles ficam com esse papo de privatizar. Desde o governo Fernando Henrique, é aberto. Não tem mais monopólio legal. O monopólio da Petrobras é físico. Por que ninguém vem aqui fazer uma refinaria? Está aberto. Só querem comprar o que está instalado. Para quê? Para ficar com o monopólio. Eu acho que o argumento para privatizar o Correio é semelhante ao argumento que usam para privatizar a Petrobras, que é eliminar a possibilidade de corrupção. Sim, mas isso é que está. Nós temos uma companhia de água e esgoto do Ceará, que é estatal, faz subsídio cruzado, garante, sabe... vai buscando a universalização do sistema de abastecimento d'água e de saneamento, e não tem notícia de corrupção nenhuma. Porque tem contrato de gestão, tem padrão de compliance, tem uma série de coisas que você pode fazer. A Petrobras não tem tradição de corrupção, não. Vem do Fernando Henrique para cá. E o Lula, o que é? Imitar o PSDB. É exatamente quem corrompeu a Petrobras, quem assumiu a Petrobras para roubar, é a turma do Fernando Henrique e do Lula. Não tem para trás, meu irmão. A Petrobras é um portento tecnológico. A Petrobras é uma eficiência. Sabe quem foi presidente da Petrobras? O general Geisel. General Geisel, que depois virou presidente da República no Brasil, porque a Petrobras só cresceu, só desenvolveu tecnologia, uma eficiência. Não tinha notícia de corrupção assim, tão centralmente, não. Salve, PC Maroto. Ciro, só queria dizer uma coisa que só... Porque está acontecendo agora. Eu tenho um pacote no Correio lá, que está desde o mês 4. Abri o aplicativo para olhar agora. Desde o mês 4, ele está em São Paulo, do lado da minha casa, e não me entregam. Não sei o que aconteceu. Pacote. Eu uso muito Correio. Não, eu uso muito Correio. Sendo super justo, a maioria esmagadora das vezes é um serviço excepcional. Eu sou muito ansioso, Ciro. Às vezes eu vou na sede do Correio buscar o pacote. Já me receberam com café. Eles são muito solícitos e eu vejo que muita gente está no Correio
ama, sabe? Eles têm um envolvimento com aquilo muito grande. O general Mourão, que é o vice-presidente da República, assumiu despoderadamente, porque ele tem essa qualidade da franqueza, e disse, não, quando eu pergunto, diz assim, e a maior esmagadora dos municípios brasileiros que não são evidentes? Não, tem que criar um estatal. Então é o seguinte, eu pego o filé, entrego para a iniciativa privada... E aí cria outra do zero. E vou rivalizar com o dinheiro da saúde, que já é pouco, o dinheiro da educação, que é quase nenhum, o dinheiro da saúde, que é quase nenhum, o dinheiro da segurança, que é quase nenhum, para financiar o Correio. Acho que o Correio tem que evoluir. O Correio tem essa questão também de que... Padrão de gestão, né? eficiência, compliance, tudo e tal, e fiscalização. Tem uma coisa que você não consegue entrar em contato, né? Que eu tô com esse problema. Eu mandei um e-mail, depois de 10 dias eles falaram assim, o objeto está sendo encaminhado. Tipo, não, deveria ter alguma forma, né, da gente... Por favor, porque é uma empresa que, enfim, tá lidando com todos os pacotes do país, e às vezes é de trabalho, né? Mas eu também pondero que não é só porque tem um problema ou outro. Como eu disse, a maioria das vezes que eu peço, chega rápido e modernizar. É claro. Trazer tecnologia para a parada, com certeza. O estado da arte tem que ser o melhor do mundo. Ele continua aqui, ó. Categoria de 90 mil servidores que não pararam durante a pandemia e, ao mesmo tempo, duramente golpeada com redução salarial. Quem? Os Correios? Os Correios, Fale aos servidores dos Correios. Muitos vão votar em você. Tamo junto, rapaziada. Eu acabei de falar. Gosto muito dos Correios. O Samuel J. Correia mandou um vídeo aí para nós, Janzão. Tá? Foi o Samuel. Tá bom. Do fundo eleitoral, né? O Flávio Lousada, Igor, 14 dias atrás, a Jandira lhe disse que o Lula não foge de entrevista, que te encantaria. Você disse que o convidou várias vezes sem sucesso. Sabemos que ele também foge do Mitre na Band, do Roda Viva e do Glenn. A Jandira conseguiria fazer o amarelão do Lula das caras no Flow? Não sei, hein? Realmente, esse convite já foi feito muitas vezes. Muitas vezes. Foi toda vez que ele convidar que ele não vier, me chama que eu volto. E o que é interessante é que assim, eu não sou um ás da ciência política, tá ligado? Não precisa ter medo de falar comigo. O Lula não tá nada bem. Cada vez que o Lula tá falando fora de script, ele tá falando uma bobagem. Assim, mas é uma coleção. A polícia não é gente... A relação que tira, polícia não é gente. A classe média está consumindo demais. Aí ainda dá exemplo. Para que ter 2 televisões? Ele, que acabou de alugar aqui uma mansão e tal. Percebe? Que anda de jato. E vai fazendo. Aí, o Temer o Temer não foi a favor do impeachment da Dilma. E vai falando. De onde é que vê esse Salles do lado do Alckmin? Percebe? E ele é muito esperto, ele não está nada bem. O Alckmin. Prestem bem atenção no que eu estou falando. Falou aí. Conheço ele há mais de 30 anos. O Pederneiras manda aqui. Primeiro, parabéns ao trio Ciro Roland 3K. Caralho. O que é isso? É nós três. Sim. É o nosso trio. Ciro, o que você acha de um debate PND contra liberalismo com o Rock ou o Kim? Acho que eles gostariam de propostas suas como controle do Estado pela sociedade e acho que no final vocês concordariam em algo. Por fim... Por exemplo, nós concordamos na luta pelo impeachment do Bolsonaro. Eu estive lá no ato deles e o Lula sabotou. Inclusive mandou me insultar, me agredir fisicamente. No dia do ato ele fez uma coisa assim, tipo, fica em casa pra assistir uma live. Cara, é que porque pro Lula é ruim se o Bolsonaro... É evidente, mas é que as pessoas têm que perceber isso. Mas né? ele enterrou o impeachment e agora quer que todo mundo vote nele pra livrar o Brasil do Bolsonaro. O impeachment não, mas aí o voto tem que ser usado de forma... Sendo que o Bolsonaro cometeu em série crimes de responsabilidade. Eu assinei 3 pedidos de impeachment. Eu sou profissional de direito, assinei representação na Corte de Haia. O Lula sabotou todas as iniciativas. Porque assim, se o Lula sofre o impeachment, daí ele não pode ser... Agora, o cruel é o seguinte... Ele não pode ser candidato, não é? Não é isso? Não, se o Bolsonaro sofreu impeachment, não pode ser candidato. Daí fudeu o Lula. E aí o Lula enfraquece muito. É isso. E da mesma forma, quando teve o impeachment da Dilma, o Lula pediu impeachment do Fernando Henrique, o Lula pediu impeachment do Itamar Franco. Só pra você ter uma ideia. Mas do Bolsonaro não precisa. Não, Bolsonaro não. Legal. Caralho, Bom, por quê? Acho que eles gostariam de propósitos suas, blá, blá, blá. Por fim, pra você, o que seria zerar o jogo como presidente? O que seria, a coisa mais foda que você poderia fazer completei minha missão. Completei a missão. Olha, minha questão é enfrentar a miséria. Enfrentar e superar a miséria e a desigualdade no Brasil. Porque, deixa eu te falar de novo, 5 pessoas hoje, 5... 1, 2, 3, 4, 5, não é exagero não, 5, os dedos de uma mão,
hoje, dos brasileiros, acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres e de classe média. Então, o Brasil não é um país do fundão da África subsaariana, onde se você pegar a riqueza potencial e dividir por cabeça, restará um país pobre. O Brasil é um país de classe média, potencialmente. O que está errado porque nós montamos uma estrutura institucional no sistema tributário, no sistema previdenciário, no sistema de juros, no Banco Central, sabe, na alocação das verbas. Tudo é para tirar dinheiro dos pobres e da classe média e transferir para a minoria. Tudo. E muita coisa disso está legalizada com legislações absolutamente imorais, que, à luz de qualquer lugar do mundo, são coisas de cadeia e que no Brasil são protegidas por lei. São coisas que a população nem tem direito de saber o que é. Swap cambial. Swap cambial é o seguinte, o câmbio varia, né? Sobe para cá, desce para lá e tal. Se você tem informação sobre isso, o Banco Central está estatizando o risco. Então é o seguinte, se você, mercado, aposta que o câmbio vai subir, o Banco Central, e todo mundo sabe que o câmbio vai subir, o Banco Central diz, não, o câmbio não vai subir. Aí então tá bom, vai, não vai, o Banco Central te dá um contrato dizendo o seguinte, se não subir, eu te pago, se subir, eu te pago a diferença, com dinheiro público. Por que não empresta dinheiro? Porque no Brasil, foi um senador do PT que fez recentemente, no Brasil, o saldo do fim do dia, que o banco não aplica, o saldo do caixa do banco, que o banco não empresta, no fim do dia, o governo remunera pela Selic. Caralho! Ou 3 pontos acima da Selic. Só tem isso no Brasil. Por que 3 pontos acima? Porque o mercado está dizendo que, até pouco tempo atrás, que a Selic estava defasada. Ah, com o argumento da defasagem, eles pontuavam mais. 2, 3 pontos acima da Selic. E aí vai entender se é 2,5, se é coisa, cada meio ponto desse é 60... Quer dizer, cada 1,5 ponto desse é 60 bilhões na dívida Essa decisão pública. Desses pontos a mais estava atrelada a algum tipo de pesquisa ou argumentação ou era arbitrário? Picas. Mas isso é um crime declarado. Sim, mas é o que eu estou tentando dizer o tempo inteiro. Eu estou dizendo um senador do PT de Sergipe, eu não estou lembrando o nome, levanta o nome do cidadão. Não está acompanhando a taxa de juros, paga um pouco a mais e o pouco a mais é assim, porque a gente acha que está defasado. O mercado diz, não, eu não rolo na Selic, só rolo 2 pontos, 2,5, 3 pontos. E só que o seguinte, 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões ao Tesouro Nacional. 1,5 ponto na Selic custa 60 bilhões de reais por ano. Nossa, eu não sabia disso. Ao Tesouro Nacional. E o banco... Não sabia? Então, assim, eu não sabia disso. Parafraseando o Ciro na outra vez que ele veio, procure no Google. Vá pro Google, vamos conferir tudo. Não, as ordens eu sabia que... Mas veja, então, veja bem, o saldo do caixa no fim da tarde, quando o banco vai fechar, o saldo que ele não emprestou para o comerciante, para o industrial, para o prestador de serviço, para a startup, o governo remunera como ele quiser. No mínimo a Selic. Rogério Carvalho, PT Sergipe, o autor da proeza. Disso aí, de pontuar. Dessa coisa da remuneração. O autor da proeza. Como também o orçamento secreto, o PT apoiou para salvar o Bolsonaro. Cara, é um estelionato grave, gravíssimo. E se o brasileiro ouça o que eu estou dizendo, se eu tiver autoridade moral, eu vou presidir o Brasil. Senão eu fico olhando o desastre e teria a honra de ter tentado fazer, no limite das minhas energias, salvar o Brasil. O X Factor mandou aqui. Ciro, o que você acha da esquerda que perpetua fake news de que o ex-presidiário Lula foi inocentado, quando, na realidade, ele foi condenado por diversas instâncias e o STF anulou o processo por entender que Curitiba não era o local competente para realizar o julgamento? Então, juridicamente é o seguinte, o Lula teve devolvida a ele a presunção de inocência que todos nós temos até que o Estado nos demonstre de forma transitada em julgado nossa culpa. Então, vamos lá. O Lula hoje tem de volta a presunção de inocência, mas inocentado significa o seguinte, eu acusei o Igor de uma coisa, o Igor se defendeu, e eu, então, ao julgar, e o juiz, ao julgar, disse, não, essa acusação é falsa e o Igor é inocente. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma acusação. A Jandira disse para mim que ele foi inocentado de algumas. É mentira, não foi inocentado de nenhuma das condenações, nenhuma sequer. Nenhuma. Eu fiquei dar mais sobre isso. Não, vou te dizer com a autoridade quem sabe o que está falando. O Lula hoje tem a plena presunção de inocência, que todos nós gozamos. Então, todo mundo é inocente até que o Estado lhe prove de forma irrecorrível a culpa. Inocentado é o oposto. É quando você é acusado falsamente e a justiça diz, não, isso aqui é uma acusação falsa, você é inocente. O Lula nunca foi inocentado de nenhuma das acusações, nenhuma sequer das que ele foi condenado.
Nenhuma. Ele foi condenado. Parte delas foi anulado pelo quê? Porque 5 anos depois, o que é chocante, a gente tem que respeitar, porque a última palavra numa democracia, no Estado de Direito, é do Supremo. Mas daí admirar uma decisão dessa, para mim, não dá. Então, veja, 5 anos depois, milhares não, é maneira de dizer, 14 recursos, mais ou menos na mesma direção depois, o Supremo entende que a vara de Curitiba não era a vara correta. Anula, porque não era o juízo natural, e manda começar tudo de novo. Isso não é inocentar, certo? É anula e manda começar tudo de novo na vara do Distrito Federal. Quando vai começar tudo de novo na vara do Distrito Federal, o Lula inteira 74 anos, 75 anos, e aí atinge a prescrição. Que é o seguinte, a prescrição é você, depois de uma certa idade, você não é mais processado se a pena for X, Y, Z e tal. Então, ele não foi inocentado, ele simplesmente teve anulado o fórum, depois, em Brasília, quando foi começar, foi prescrito. Essa. E as outras foram pela suspeição do Sérgio Moro, coisa que eu havia anunciado que ia acontecer. Então, ele não foi inocentado, é mentira deles, estão mentindo despudoradamente, como se o Lula tivesse aqui uma acusação falsa, e a justiça disse, não, essa acusação é falsa, ele é inocente. Isso nunca aconteceu. Adiaram esses prazos de uma forma orquestrada? Sim, no Brasil e só no Brasil, você tem 5 graus de jurisdição possíveis para crime comum. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. No mundo inteiro só são 2 graus de jurisdição para crime comum. E um terceiro grau é a revisão. A revisão pode acontecer em qualquer data, que é o seguinte, você foi condenado, no 2º grau, vai para a cadeia. Pelas tantas, por alguma razão, a perícia e tal descobre que o culpado chegou e confessou, teve uma crise de remorso, confessou, não fui eu. Aí não tem prazo isso, a revisão e tal. Então são 3 graus a revisão, mas só são 2. No Brasil tem 4 graus de jurisdição mais a revisão, 5. Que é uma coisa montada pela elite para fugir da justiça. Porque se eu tenho um bom advogado e eu contrato, começa a criar incidentes. Foi o que o Lula fez. Então, o Lula vai postergando. O Lula conseguiu criar todos os incidentes possíveis. Ele deve ter entrado aí com 700 recursos e apelações e não sei o quê, em diversas hierarquias e não sei o que e tal, até que ganhou a prescrição. Entendi. Então, foi ele mesmo que arquitetou isso com a defesa dele. Tá. O papel do advogado. Não estou condenando, não. Mas daí a dizer que foi inocentado é mentira. Nunca foi inocentado. Bom, Rolandinho, Cirão, obrigado por vir. Irmão, obrigado. Cara. Adorei. Né? Pô, adorei. Mais uma vez foi legal demais conversar contigo foi mesmo. Foi bom para